Ô fio, senta aí, pega o café e presta atenção que esse causo da roça é dos mais antigos, dos mais misterioso e dos mais respeitado que eu já vivi. Pois bem, na minha mocidade, num tempo que a roça ainda era só poeira, lampião e carro de boi, existia uma velha que morava sozinha num rancho no pé do Morro do Sapo. O nome dela era Dona Eulália, mas ninguém chamava assim. O povo chamava de a velha que conversava com o morro. E o pior, o morro respondia. Se você gosta desses causos da roça contado pelo seu Zé, se inscreve aí no canal Fio. O que vem agora é de arrepiar até o chapéu. Dona Eulália era baixa, magra, enrugada, andava curva igual galho de goiabeira velha, mas tinha um olhar. Ave Maria! Um olhar que parecia ver mais longe que todo mundo. Nunca casou, nunca teve filho, nunca foi na igreja. O povo dizia, não chega perto daquela velha, não. Ela sabe coisa que ninguém devia saber. Mas eu, curioso que só, sempre achei que tinha mais para a história. Todo fim de tarde ela subia uma trilha torta até a metade do morro. Sentava numa pedra grande, punha a mão no chão e ficava horas cochichando com a terra. E quando dava a hora certa, o vento subia do morro igual resposta. Era assustador. A voz dela ia... O vento vinha, igual conversa entre dois vivos. O mais estranho não era isso. Era que tudo que ela dizia acontecia. Se ela falasse, não sobe no rio hoje, no outro dia aparecia árvore arrancada e enchente. Se ela avisasse, não vai para a estrada, tinha carro quebrado ou deslizamento, e quando ela dizia, vai acontecer desgraça, o povo tremia, porque acontecia mesmo. Eu estava cortando lenha quando ouvi. Zé, ô Zé! Era ela, a velha. Parei na hora. Ela nunca me chamava, nunca chamava ninguém. Chegou perto de mim, olho baixo, voz séria. Preciso falar com você. O coração até gelou. Ela disse, não passa perto do Morro do Sapo amanhã, se passar, você não volta. Eu ri meio nervoso, mas eu preciso buscar lenha lá. Ela bateu o cajado no chão. Então não vai, eu tô avisando. E virou as costas. Eu fiquei tremendo por dentro. Você acredita que quase não dormi? No outro dia acordei teimoso. Pensei, ora, eu, hein, velha assustadora. Vou sim. Peguei minha charrete e o cavalo baianinho. Fui subindo a estrada. E quanto mais eu subia, mais o vento ficava estranho, frio, cortante, assobiado, como se alguém estivesse tentando falar comigo. Quando cheguei na curva grande do morro, um silêncio caiu, silêncio de doer no ouvido. O baianinho empacou, assustado, olho arregalado, e então, não sei de onde, ouvi a voz dela. Volta, Zé! Era a voz da velha. Eu olhei para trás. Ninguém. Olhei para frente. Nada. Mas a voz estava lá. E era urgente. Eu pensei, chega de bobagem. Desci da charrete e comecei a puxar o cavalo. Foi então que ouvi C-R-A-C-K. Um barulho seco, fortíssimo. A terra tremeu. O morro inteiro fez um som grave, como se estivesse suspirando. E antes que eu entendesse, um pedaço enorme do morro despencou. Terra, pedra, tronco, tudo caindo para onde? Exatamente onde eu estaria se tivesse dado mais 3 passos. Eu congelei. O cavalo também. A poeira subiu. O chão tremeu. O coração quis pular para fora. E então, entre a poeira, eu vi algo. No meio da poeira, algo enorme se ergueu. Uma sombra grande. 4 patas, pelagem cinza. Achei que fosse onça, mas quando a poeira clareou, eu vi um lobo enorme, tão grande que parecia lenda viva. Ele olhou para mim, direto, o olho amarelo brilhando, inteligente, e eu senti, ele estava me vigiando. O lobo deu 3 passos para trás, olhou para mim e virou a cabeça como quem diz, segue eu. Eu gelei. Mas o baianinho começou a seguir o bicho sozinho, como se fosse hipnotizado. Eu fui atrás, tremendo.
mas fui. O lobo entrou no matagal, abriu caminho com o corpo, desviou de raiz e buraco. Eu fui seguindo atrás dele. Quando percebi, ele estava me levando por uma trilha que nenhum homem conhecia. Era passagem antiga, quase apagada. O único que parecia conhecer aquilo era ele. Depois de caminhar uns 15 minutos, o lobo parou numa clareira. Uma parte da mata firme, com chão rochoso, segura. De lá, dava para ver o deslizamento inteiro. Se eu tivesse continuado pela estrada, eu estava lá embaixo, soterrado, sem chance. O lobo ficou olhando para mim uns segundos, sério, quieto, profundo, e então virou as costas, entrou na mata e sumiu, silencioso, sem deixar pegada, sem deixar rastro, sem deixar dúvida. Ele tinha me salvado. Voltei tremendo, o cavalo também. Cheguei no sítio já no final do dia, e quem estava lá? Dona Eulália, sentada na minha varanda, me esperando, com um olhar que parecia ter visto tudo. Cheguei perto. Ela levantou de leve o queixo e disse: "Eu te disse para não ir." Eu engoli seco. "Dona Eulália, a senhora sabia?" Ela sorriu triste. "Não fui eu que te salvou, Zé. Foi ele." Eu tremi. "Ele quem, dona?" Ela respondeu. "O guardião do morro." Ela me contou que aquele morro já tinha matado muita gente. Caçador, tropeiro, viajante. Mas sempre que um inocente corria risco, uma criatura da mata aparecia. Alguns chamavam de lobo, outros de espírito, outros de alma antiga. Mas todos concordavam numa coisa: ele protege. Um mês depois, Dona Eulália sumiu. Rancho vazio, cama arrumada, roupas dobradas. Ninguém sabe se morreu, se mudou, ou se virou parte da mata também. Só sei que nunca mais ninguém ouviu ela conversando com o morro. Mas às vezes, à noite, dá para ouvir um uivo longo vindo de lá, um uivo bonito, profundo, cheio de vida. Pois é, meu filho, esse foi mais um dos meus causos da roça, daqueles que faz a gente pensar na força invisível que existe nesse mundo. E o que eu aprendi? Tem gente que ouve o que ninguém ouve. Tem bicho que vê o que homem não vê. Tem morro que fala, e tem velho que entende, e tem lobo que vive não para matar, mas para proteger. E até hoje, quando passo perto do Morro do Sapo, eu tiro o chapéu, em respeito à velha e ao guardião que vive lá dentro. Se você gostou desse causo arrepiado, se inscreve no canal Causos do Seu Zé, deixa o joinha e comenta aí qual próximo caos você quer que eu conte.